Bom dia, povo de Deus! Como é que estão vocês hoje? Hoje, no nosso estudo da salvação, vamos abordar um tema importantíssimo. É um tema que dá medo em todo mundo, ou quase todo mundo, mas eu te garanto, você e todo católico deve saber ou se informar o mínimo sobre esse assunto. Ao longo desse áudio você vai entender a importância do assunto. Eu prometo que eu vou tentar falar de um jeito que não dá medo, mas pode ficar tranquilo porque a gente tá do lado certo, pessoal. Tamo com Jesus, tamo com Maria, não tem erro. Portanto, o assunto de hoje é existência do diabo. É muito importante a gente entender vários detalhezinhos que isso tem pra dizer pra gente, porque aí a gente entende como se defender. Quando a gente passa a conhecer o inimigo, a gente sabe como se defender dele. Se você tem um inimigo, seja ele quem for, e você prefere fingir que ele não existe, prefere fingir que não viu, prefere procurar não saber muito, deixar quieto pra lá, esse inimigo qualquer que estamos falando vai se aproveitar dessa vantagem que você tá dando pra ele. Ele pode agir livremente, já que você finge que ele não existe, já que você não olha, já que você procura não olhar pra essa direção, e você não vai nem entender de onde tá vindo tanto problema e tanto ataque. Não dá pra gente fechar os olhos pra esse assunto. E antes da gente começar, eu só queria lembrar você que escuta agora esse áudio. No Facebook tem uma página excelente católica chamada Católicos Resolvidos. Basta procurar lá que você acha. Lá na aba Vídeos tem bastante vídeo meu divulgado. E é uma página boa porque ela transmite informação, conhecimento e curiosidades da nossa fé. Já são quase 20 mil católicos seguindo essa página. Siga você também. Então, sem mais delonguinhas, vamos começar a nossa introdução do tema. Bom, pessoal, eu queria começar essa introdução citando Sun Tzu, do livro Arte da Guerra. Ele tem lá uma frase muito inteligente que diz mais ou menos isso aqui, ó. Se você conhece somente a você mesmo, você vai ganhar 50% das batalhas. Se você conhece somente o seu inimigo, você vai ganhar 50% das batalhas. Só que se você conhece os dois, ambos, você e o seu inimigo, você vai ganhar 100% das batalhas. Por que isso é interessante e como isso se aplica na nossa fé, na nossa batalha espiritual de todo dia? Se você conhece somente a você mesmo, você só vai ganhar 50% das batalhas. Por quê? Porque você sabe as suas fraquezas, você sabe os seus problemas, você sabe os seus pontos fortes. Você sabe que tipo de coisa te deixa mais pra baixo. E por você fugir desse assunto da existência do diabo, você não conhece o seu inimigo. Você não sabe como ele te ataca. Você não sabe por onde ele te ataca, em quais circunstâncias, qual detalhe que ele manipula pra mexer com você. E se você não conhece isso, você não sabe como evitar. Ou seja, conhecendo você mesmo, você pode conhecer muito bem todos os seus detalhes, mas sem conhecer o seu inimigo, você não tem como se defender. Você tá ganhando só 50% das suas batalhas. E não é isso que a gente quer, né? Outra coisa é você conhecer somente o seu inimigo. Vamos botar aqui no caso específico o demônio. Você pode conhecer ele muito bem, saber como é que ele age, como é que ele influencia as coisas, por onde ele entra na sua vida, mas ainda assim você vai estar ganhando só 50% das batalhas, porque você não conhece as suas fraquezas, você não sabe aonde você deve se fortificar. Agora, conhecendo você mesmo, conhecendo o seu inimigo, você sabe muito bem sua fraqueza, você sabe como e por onde ele ataca também. Então você se fecha para o ataque dele e fortalece as suas fraquezas. Logo, você vai ganhar 100% das batalhas. Todos os santos padres, vulgo os papas, todos eles foram unânimes na existência dos demônios. João Paulo II, inclusive, disse uma frase bem bacana: quem não acredita na existência do demônio, não acredita em Deus. Faço uma observação aqui, ele não tá falando que o demônio é Deus não, tá? Ele só tá falando que se você não acredita no demônio, então você também não acredita em Deus, porque a existência do demônio é um dogma da Igreja Católica, ou seja, você sendo católico deve crer nele. Eu não tô falando que você deve rezar pro diabo, nem ser amigo dele, nem nada disso, pelo amor de Deus. Tô falando que você deve acreditar na existência dele, porque de fato é um ser que existe. No Catecismo da Igreja Católica, número 391, tem lá escrito: com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Lembra lá? No início todo mundo era anjo, até que teve uma divisão, aí temos a divisão anjos e demônios,
Tem toda uma história por trás disso, tem toda uma explicação de como ocorreu e porquê de ter ocorrido. Eu já comentei esse assunto, ele fica no meu áudio Angiologia 3. Você encontra ele lá na página Católicos Resolvidos, na aba Vídeos. Tem lá em algum lugar que eu não lembro. Procura lá que você acha, se quiser saber sobre essa história inicial de como se dividiu os anjos dos demônios. A Bíblia cita o diabo mais de 300 vezes. Você pega os evangelhos, você pega o evangelho de Marcos, por exemplo, Jesus fazia 3 coisas no evangelho de Marcos. Curava os enfermos, expulsava os demônios e calava a boca dos fariseus. O padre José Antônio Sayes tem um livro muito bacana chamado O Demônio, Realidade ou Mito. Esse livro é ótimo, ele demonstra a visão exata da Igreja Católica sobre o diabo, que é bem sóbria, pelo menos comparado às outras igrejas evangélicas por aí, mundo afora, que tem umas visões assim, enfim. E existem vários argumentos, inclusive nesse livro, de que o próprio Jesus acreditava no diabo. E o padre Sayes, ele resume em 3 critérios que mostram perfeitamente isso. Mas não somente isso, ele diz também que a própria identidade de Jesus e a sua forma de se apresentar como Salvador só se explica porque Jesus se apresenta como aquele que está lutando contra Satanás e seus demônios. Eu vou falar aqui um pouco desses 3 critérios, mas se você quiser comprar o livro, compre. O primeiro é o critério da múltipla atestação, que diz o seguinte: não é possível que Jesus histórico não acreditasse na existência de Satanás. Até uma curiosidade bacana aqui, eu falei Jesus histórico. Por quê? Porque Jesus existiu de fato, é comprovado pela história, não resta dúvida e não tem como negar a existência dele. Para nós católicos, ele é Deus. Para os ateus e o resto da humanidade, ele é um homem apenas. A pessoa que fala que nunca existiu um ser chamado Jesus que pisou na Terra e fez tudo que está descrito na Bíblia, tá tão errada quanto eu falar que nunca existiu Dom Pedro II, que Einstein nunca existiu, nem que nenhum outro ser humano comprovado pela história existiu. Enfim, voltando ao critério da múltipla atestação pelo padre Sayes, ele diz que não é possível que Jesus histórico não acreditasse na existência de Satanás. Por quê? Porque existem vários relatos de exorcismo de Jesus e tantas frases de Jesus com múltipla atestação histórica, que não deixa dúvida do fato de que ele acreditava em Satanás. Múltipla atestação significa justamente isso, várias fontes, várias pessoas presentes e que viram Jesus falando as coisas escreveram em diversos lugares diferentes as palavras de Jesus, as coisas que ele proferiu. As pessoas ali que escreveram podiam até não acreditar no exorcismo, mas Jesus estava de fato olhando para tal situação e falando aquelas palavras. Logo, Jesus, histórico, acreditava em Satanás. Que vale o mesmo para a gente católico falar Jesus, Deus, Jesus normal, né? Acreditava em Satanás. E acredita ainda, né? Porque continua vivo e Satanás de fato existe. O segundo critério é o critério da descontinuidade. O povo de Israel, ainda mais naquela época, eles esperavam um Messias político. Um Messias que viesse libertar o povo de Israel da opressão dos romanos. Só que aí Jesus vem e deixa os romanos em paz. Ele não começa a combater os romanos, nem guerrear, nem nada. Ele tá nem aí pros romanos. E Jesus começa a lutar contra Satanás, que é um inimigo espiritual. Existe uma descontinuidade entre o que a comunidade esperava que ia ser o Messias e o que Jesus foi lá e fez. Jesus dedica grande parte do tempo dele curando os enfermos, exorcizando os endemoniados, evangelizando e corrigindo os fariseus. Ele basicamente não tá nem aí para Roma, pros romanos, para nada. Ele só quer combater Satanás. E as tentações demoníacas apresentadas ao longo do Novo Testamento são todas nessa direção. As tentações apresentadas no deserto a Jesus, por exemplo, elas podem ser caracterizadas a essa tentação do messianismo político. Quando o diabo vira para Jesus no deserto e diz: eu te darei esses reinos, eu te darei o mundo, para você governar vários povos, isso é uma tentação política, tentando levar para o lado político. Quando o diabo vira para Jesus e fala: vai, se joga do penhasco, nada vai te acontecer, é basicamente, seja um showman, todo mundo vai te seguir, todo mundo vai te adorar, você vai ser um líder político. Quando ele fala para transformar as pedras em pães, é uma tentação política também, é para sanar a fome da humanidade, é o cara que consegue acabar com a fome, todo mundo vai seguir um líder político que acabe com a fome. E essas tentações políticas se apresentaram na vida de Jesus durante várias ocasiões.
e Jesus sempre categoricamente negou todas elas. Jesus, quando ele se apresenta numa identidade em que o reino dos céus é um reino espiritual, e ele não veio aqui para ser um combatente político. E o seu inimigo não é César que está em Roma, o seu inimigo é Satanás e os seus demônios. Ele está aqui para libertar as pessoas de Satanás e os seus demônios e levá-las para a salvação, para o reino dos céus, é basicamente isso. O terceiro critério é o famoso Logion, que é aquela controvérsia de Jesus com os fariseus, onde os fariseus estavam afirmando que Jesus expulsava os demônios por obra de Beelzebul. É até cômico pra gente ouvir isso, né? Mas enfim, fariseus farisando. Mas essa situação ela é histórica também, devido à múltipla atestação. É citado em Mateus e Lucas, está atestado em Marcos, que segue uma outra tradição, e está atestado igualmente em outros livros fora do Novo Testamento. Ou seja, trata-se de uma realidade histórica. E nessa ocasião Jesus respondeu: se eu expulso os demônios por obra de Beelzebul, os vossos discípulos com o poder de quem os expulsa? Por isso, eles serão vossos juízes. Porém, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é o reino de Deus que chegou para vós. Só para deixar claro, pessoal, tem um combate direto a Satanás e o combate indireto a Satanás que Jesus fazia. O direto é quando ele estava exorcizando uma pessoa. O indireto é quando ele estava evangelizando, curando, corrigindo os erros das pessoas. Por que isso é um combate indireto contra Satanás, que era exatamente o que Jesus veio fazer e fez muito bem? Porque através da informação, do conhecimento, da palavra que ele passava, ele estava tirando as almas do inferno. As pessoas que pelos erros e pelos pecados estavam indo para o inferno, ou seja, Satanás estava ganhando essas pessoas, ganhando o combate. Jesus vem exatamente para salvar essas pessoas. O combate dele é tirar as pessoas do caminho do inferno, é levar as almas para Deus, é levar as almas para a salvação, transformar a vida das pessoas a ponto de que quando elas morrerem, elas sejam salvas. E dane-se o imperador de Roma, e dane-se os soldados de Roma, isso não é o combate de Jesus. As tentações políticas em cima de Jesus era justamente para tentar desviar Jesus desse caminho que ele estava fazendo. Para Jesus parar de focar na salvação das pessoas e querer focar em salvar as pessoas do Império Romano, que, convenhamos, é melhor você se salvar e ir para o céu e dane-se o que aconteceu na Terra com você. E aqui eu queria fazer uma observação da observação. Muito cuidado com sacerdotes e leigos que querem politizar a Igreja Católica. A luta da igreja não é política, é para salvar as pessoas, conduzir as almas para o céu. Sempre bom lembrar isso nesse tempo de apostasia que a gente está vivendo. A igreja deve sim se manifestar sempre contra qualquer tipo de injustiça. Porém, o que eu tô falando aqui é vigiar e cuidado. A teologia da libertação gosta muito de entrar nessas brechas aí, por isso eu falei, tome cuidado. Enfim, vou concluir essa observação antes que o tema do vídeo vire outro. Então, pessoal, voltando aqui, existia uma escravidão, e essa escravidão era a escravidão dos demônios. E Jesus vem justamente para romper essa escravidão, para que Deus reine na vida das pessoas. E é assim que Jesus se apresenta. Ou seja, o maior argumento a respeito da existência dos demônios é a própria identidade de Jesus e a salvação que ele veio nos trazer, claro. O argumento mais importante sobre Satanás é exatamente o fato que ele se trata de uma peça importante no estudo da salvação, que seria a soteriologia. A salvação que Cristo veio nos trazer, ela não se compreende se a gente não considerar a existência dos demônios. Porque a salvação que ele traz pra gente é uma salvação do pecado, do inferno. E isso é uma realidade tão presente na vida de Jesus, que se você tira o diabo do Novo Testamento, as partes que ele é citado, os momentos que Jesus tem contato com ele, o Novo Testamento ele se torna absurdo, ele cai por terra, ele perde o sentido, porque ele é exatamente o que Jesus combate. Lá em Mateus 10, Jesus é muito claro. Lá diz o seguinte: chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e curar toda sorte de males e enfermidades. Espíritos imundos seriam os demônios. Você vai seguindo em Mateus 10 e Jesus volta a bater na mesma tecla. Lá no versículo 8 ele fala: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Se não existisse o diabo nem o inferno, então por que eu sou correto?
Por que eu perco meu tempo sendo honesto? Por que eu não me vingo? Por que eu não mato os meus inimigos? Por que eu não roubo? É tão mais fácil roubar do que trabalhar. Se todo mundo já tivesse salvo, a existência de Jesus seria inútil. A igreja seria inútil. Ninguém temeria Deus, já que ele não vai condenar ninguém a um inferno que não existe. Tanto faz o que você quiser da sua vida, porque não vai ter punição, não vai ter inferno, não vai ter ninguém pra te punir no inferno, então tanto faz. Percebe o absurdo que é você desconsiderar esse dogma da igreja? Bom, pessoal, eu vou ter que partir esse vídeo, esse áudio em dois, para não ficar gigantesco. Essa primeira parte a gente focou em mostrar a existência do diabo. A segunda parte a gente vai abordar os distúrbios diabólicos, como é que age o nosso inimigo, como é que ele atua, quais são as atividades dele, como evitá-lo e como se defender. Se você não achar a segunda parte no WhatsApp, não tem problema, vai no Facebook, página Católicos Resolvidos, em vídeos, lá na aba vídeos. O título do vídeo vai ser Como agem os demônios e como se defender. É importantíssimo que você escute a segunda parte. Caso contrário, quando eu citei Sun Tzu lá no início desse áudio, não vai fazer sentido. Você continua conhecendo você mesmo, agora você sabe da existência do seu inimigo, mas você ainda não sabe como ele age e nem como combater ele, como se defender. Então, procure o próximo vídeo, procure o próximo áudio.